Vamos lá iniciar mais uma apresentação aqui referente a MSA, que significa Análise do Sistema de Medição. Nesse evento, nessa aula, nós falaremos sobre planejamento e resultados, baseados principalmente nas normas IATF 16949 e a ISO 10012, ou seja, as duas trabalham o sistema de medição. Uma, a IATF, ela trabalha a análise, o resultado, como que você consegue validar todo esse processo. E a ISO 10012 trabalha no gerenciamento do sistema de medição, ou seja, é muito mais amplo. E mediante essa situação, nós vamos abordar esses dois temas, ou essas duas normas, melhor dizendo, para compor o planejamento e resultados, ok? Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar em conjunto para poder fazer todo esse trabalho. Vamos lá, então. Nossos serviços, particularmente, muita gente já conhece, que nós trabalhamos com auditoria, treinamentos e consultorias. Nós trabalhamos também com diversos clientes, aqui estão praticamente boa parte daquilo que nós já temos aí nesses 16 anos de trabalho. E agora, pronto. Agora é o sistema de medição que vamos começar a analisar ele ponto a ponto. Ou seja, quando eu estou falando ponto a ponto, eu estou falando aqui, ó, pessoal, a peça, o procedimento, o ambiente e o equipamento ou instrumento que eu vou fazer a análise do processo de medição. E por fim, quem? O resultado dessa medição. Está aprovado? Não está aprovado? Como que eu faço? Qual que é a análise que vocês estabelecem dentro do seu sistema, dentro da sua organização, ok? Bom, meu nome é Joel, sou formado em engenharia mecânica e hoje estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre isso. Falar sobre sistema de medição, análise do sistema de medição, ou melhor dizendo, MSA. Meu trajeto, a minha trajetória nesse desenvolvimento do sistema de medição começou lá em 1990, dando aula na parte do sistema de medição em escola técnica. Depois foi para a indústria automotiva, onde nós iniciamos o nosso trajeto, nossa trajetória, como vocês acharem melhor, na indústria automotiva. E o início foi na QS 9000. Nossa, QS 9000 é quase que dinossauro, né? Então, o nosso desenvolvimento começou lá atrás, bem no início desse segmento normativo para a indústria automotiva. E a partir daí não parei mais, né? Depois da indústria automotiva eu fui para o Senai, onde trabalhei durante 10 anos. Trabalhei em laboratório de medição tridimensional e agora com a Jasmetro, né? Desde então com a Jasmetro, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de medição. Primeiramente, eu queria dizer que nesse percurso, nessa trajetória que eu tenho aí durante todo esse desenvolvimento, muitas organizações ainda correm o risco de fazer as coisas repetidas no decorrer da evolução. Ou seja, são os mesmos erros, parece que o pessoal não aprende e automaticamente eu queria comentar um pouquinho sobre isso nesse desenvolvimento. Então vamos lá. Primeiramente, vamos começar com o procedimento. Quando a gente fala de procedimento, nós estamos falando a respeito de ter uma metodologia. Qual ferramenta que eu vou utilizar? Se é linearidade, se é RR, se é ANOVA, se é
outras. Esse é o primeiro princípio. Como que vocês definem isso? Uma virtude que é muito comum em grandes organizações e que tem isso muito bem estruturado é de já definir essas questões lá no FEMEA, lá na engenharia, para justamente compor uma estruturação em toda a cadeia de manufatura, para que não haja problema. Ou seja, toda essa estruturação ela começa lá atrás de uma maneira muito bem estruturada. E muitas vezes tem que ter um MSA. Ou, por exemplo, estou com falha no seu processo, as suas peças estão vindo com muito defeito. É um sistema de medição. Esse sistema de medição está chegando no cliente de maneira que não deveria estar desse jeito. Principalmente quando eu falo de redução de custo, retrabalho, desperdício e entre outras coisas que nós vamos falar aqui. Tá? Então, primeiramente, a questão do procedimento ele tem uma conotação altamente significante. Primeiro, porque eu estabeleço quais são as análises, a preparação, a execução, a frequência dessa execução de MSA, se é a cada 6 meses, 1 ano, 2 anos ou sei lá. Essas características eu tenho que começar a levar em consideração. E um outro detalhe. Vamos supor que eu estou fazendo uma análise do sistema de medição agora, ou acabei de realizar, vamos falar dessa forma. Acabei de realizar um sistema de medição agora. O que eu tenho que fazer? Está aprovado? Ok, segue o fluxo. E quando estiver reprovado ou questionável, o que eu tenho que fazer? É esse o ponto X da questão de que eu já presenciei um relato de que uma pessoa fazia FEMEA, MSA, CEP, participava do PIPAP e a PQP. Ou seja, ele inspecionava a peça. Ou seja, é algo surreal. É surreal. É algo que algumas empresas podem estar passando por isso. É ruim para a empresa? É. E é ruim no que tange não só a questão relacionada com a redução de custo ou a otimização do processo, mas sim a confiança no resultado. E principalmente quando eu levo em consideração que os resultados que eu tenho durante o meu processo, eles não são satisfatórios. Muitas das vezes é o sistema de medição que está errado, é que precisa melhorar. É justamente esse o ponto que nós estamos tratando aqui hoje. E olha, você quer aumentar o desempenho do seu sistema de medição? Trabalhe esses 5 pontos: procedimento, peça, pessoa, ambiente e equipamento ou instrumento. Se você trabalhar de tal forma que a gente vai falar aqui, automaticamente vocês já vão ganhar. Automaticamente. É o ganho, uma melhoria. Então, olhando agora para o meu processo, primeiro levantamento que a gente tem que fazer. Primeiro levantamento que nós temos que fazer, qual que é? Primeiro, onde tem mais problemas dentro da organização? Onde tem mais falha dentro da organização? Onde eu tenho uma característica que eu não consigo controlar de forma robusta. Robusta. É isso que eu tenho que começar a pensar.
Se vocês quiserem, eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou começar a trabalhar a parte de procedimento e estruturação, vamos pegar um exemplo simples dentro da organização que é fácil corrigir, é fácil fazer uma análise do sistema de medição, é fácil iniciar, executar e concluir. Por quê? Porque dessa forma, a própria equipe do sistema de medição, que vai analisar esse sistema de medição, né, isso se tiver uma equipe, se não uma pessoa só, vai ser mais fácil fazer uma análise completa rapidamente. E a partir daí, tirar os ensinamentos, as lições aprendidas durante esse processo. Ou seja, evitem nesse começo pegar a situação mais complexa. Por quê? Eu tenho que ter uma curva de, existe uma curva de aprendizado. E nessa curva de aprendizado, o ideal seria começar, executar e concluir. Pô, João, mas eu vou pegar um complexo. O complexo pode demorar muito tempo. Você pode não ter o resultado desejado. E automaticamente vem a frustração da empresa e comentários de forma desanimadoras. Olha só, até engasgou. E olha, eu falo para você. Você vai ouvir comentários como, falei que não dá certo. Poxa, você não terminou? Você não concluiu até agora? É esse tipo de comentário que a pessoa que não está envolvida ou a liderança que não entende disso vai posicionar a sua pessoa. E é justamente onde eu quero chegar. Então, nesse processo, estrutura. Outra coisa que é importantíssima, importantíssima, escalona num cronograma. Pega um cronograma, faz o escalonamento por semanas ou meses, como você achar melhor, que você vai desenvolver o sistema de medição ao longo do ano. Não tem auditor que vai te dar na conformidade. Mas você tem que ter o que a gente chama de planejamento. Planejamento, cronograma. Se você usa o Teams, ou usa o Planner, ou você usa o Lists, ou você usa o Trello, não sei como que você vai fazer. Mas pensem em planejar. E no mínimo, próximo de auditorias, como o pessoal tem comentado, próximo de auditoria, execute no mínimo um. No mínimo um. Para evitar com que você tome uma não conformidade por não ter executado. Se eu tenho, por exemplo, a questão de atender a prazo a cada 2 anos, e etc, etc, aí a gente já começa a olhar se esse prazo está estourado. Ou seja, eu estou olhando a parte de planejamento como um todo, ou seja, desde a estruturação, primeiro os problemas, a estruturação, como que eu executo, não, preparo, executo e concluo um sistema de medição, uma análise, e principalmente, eu ter um plano de ação quando esse resultado for insatisfatório. Não adianta, o sistema de medição está tudo certo. Olha, eu vou falar uma coisa muito clara e que eu posso dizer que é uma coisa crítica, né? Que eu vejo aí no dia a dia de várias empresas. Tem empresa que só faz papel. Lógico que não é o seu caso.
Do comentário que eu falei, do relato que eu presenciei de um profissional que tinha que fazer FEMEG, Sistema de Medição, CEP, PPAP, PQP, o próprio, o próprio auditor da IATF falou assim, ó, eu não acredito. Mas se você diz que faz, o papel aceita tudo. E o que eu costumo dizer é o seguinte, você faz um sistema de medição, uma análise correta, e quando dá reprovado, você tem plano de ação para esse tipo de situação? Sim ou não? Esse é o ponto. E eu costumo dizer, olha, não estou nem discutindo os outros pontos, eu estou só no procedimento ainda. Eu estou aqui, nesse ponto aqui, ó, no procedimento. E quando você tem reprovado, qual que é o seu plano de ação? Dependendo do seu plano de ação, ele é insuficiente. Dentro de um plano, por exemplo, um cronograma, vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos ir mais longe. Porque aqui eu não estou preocupado, qual é a ferramenta, como que eu coleto os dados, como que eu insiro, não. E não é falando disso. Isso aí você faz um curso e toca para frente. Inclusive, a gente faz esse curso. Agora, nós estamos falando de planejamento. A parte de estruturação, vem lá, resultado insatisfatório. Qual que é o seu plano de ação? Todas as empresas que são auditadas hoje no Brasil têm um plano de ação para determinada situação insatisfatória? Sim ou não? Tá, beleza. Já aconteceu algum sistema de medição, alguma análise estatística que deu reprovado? Não. Você tem retrabalho dentro da sua fabricação? Tem. Existem muitos rejeitos que já foram para o cliente e teve que voltar? Tenho. Você tem turnover de operadores dentro dessa operação? Tenho. Tem alguma coisa errada. O sistema de medição sempre está aprovado. Puxa, uma dica para auditores da IATF. Olha, durante uma auditoria, peçam para a indústria que vocês estão avaliando fazer um MSA, um RR. Pode ser o de variável, simples, ou uma nova. Eles têm que preparar um teste no dia. E só peçam a coleta para eles. E depois peçam para eles colocarem no sistema. Aí vocês vão ver muita gente reclamar. Poxa, sempre deu certo, por que está dando errado? Alguém é. Ou seja, é essa sistemática que eu digo. É colocar à prova o sistema de medição dentro da organização, quando você tem um escalonamento de falhas. Se, por exemplo, houve a notificação nos órgãos competentes, se deu recall. Olha, tem um monte de opções aí que vocês podem trabalhar, demérito, e vai longe, vai longe. Outra coisa assim, ó, isso só olhando basicamente o que eu estou falando de não conformidade. Tá reprovado o RR aqui, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer uma série de ações. Está previsto isso no procedimento relacionado com o sistema de medição? Hum. Aí começa, eu posso dizer para você que aí começa
o fio do novelo. Você vai começando a puxar, 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 e você vai se decepcionar. Outra coisa, outra coisa, não parou por aí, eu estou ainda só em procedimento. A análise de risco relacionado com esse sistema de medição está previsto quando for reprovado? Não, não está. E aí? Que ações, ou seja, que ações na análise de risco estão contempladas e se essas ações estão alinhadas com o procedimento de MSA? Nossa, Joel, para nada. Opa, como para, pessoal? Como para? A questão de falas. E olha, quando as empresas entenderem, não digo que possa ser o seu caso, mas quando as empresas ou as lideranças entenderem que o sistema de medição vai a favor da produtividade, da produção, acaba esse, digamos assim, esse pré-conceito. Não, vou fazer papel aí, faz papel aí. Ah, o auditor vai vir semana que vem, ó, só trabalha fazendo papel, aprova tudo. E é justamente o que eu estou falando para vocês. Vamos colocar o sistema de medição à prova. Vamos ver se ele realmente funciona. Então, são situações que vocês podem trabalhar e executar de uma maneira altamente eficaz. Entenderam a lógica? Então, vamos lá, só para fazer uma reprise. Como que eu preparo, como que eu executo, como que eu analiso o resultado? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando, com qual frequência eu preciso de um cronograma? Esse cronograma está bem estruturado ou não? Tem alguma análise do sistema de medição vencido, se eu já estou em curso? Eu assumi hoje o sistema de medição da empresa. O que eu tenho que fazer? Fazer todas essas etapas aí, assim, de maneira macro, eu estou dizendo. Depois eu vou para o detalhamento. Quando dá reprovado, o que eu tenho que fazer? Está alinhado com o MSA, quarta edição, ou a ISO 10012, como vocês acharem melhor. E principalmente, a análise de risco, ela tem que ser retroalimentada? Sim ou não? É isso. Não tem segredo. Não tem segredo e principalmente vocês vão sair ganhando nisso daí, tá? Então, saindo de procedimento, a gente vai para o ambiente. Olha só o planejamento. Então, eu olhei só a parte burocrática da parte de procedimento para que vocês entendam a lógica. Mas lá dentro do procedimento também tem que contemplar situações que a gente está vendo aqui, ó, ambiente, o instrumento, a pessoa e a peça. Tá? Então vamos lá, vamos começar pelo ambiente. No ambiente, eu tenho que pensar no seguinte aspecto. Eu estou na produção dentro de um processo que está lá 30 a 35 graus de temperatura. E vou fazer medição de eixo, de uma característica de furação, rebaixo, etc, etc. Eu não sei qual a característica que você está analisando. Olha só, não adianta nada eu ir para um local onde a temperatura é controlada. Por que que eu falo isso? Porque você está tendenciando para que o processo esteja sempre aprovado. E no dia a dia, aí está lá 30 graus. Não vai dar o mesmo resultado. Coloquem isso na cabeça. E aí o que que acontece? Se a minha tolerância é apertada, se a tolerância lá é apertada da peça, não vai adiantar nada. Ou seja, quando eu fiz o MSA, tá lá na temperatura controlada, puxa, bonito, ficou show de bola. Na hora que eu coloco na produção, ou faço uma simulação na produção, dá tudo errado, dá tudo reprovado.
E aí, o que que eu faço? Aí é o resultado que a gente costuma dizer. É plano de reação ou não conformidade. Aí, pessoal, o plano de ação tem que ser extenso, porque pode envolver todos esses 5 pontos aqui, ó. Não, eu tiraria o procedimento porque ele já vai dar conotação. Mas eu diria aqui, ó, que a pessoa não está medindo correto, precisa de treinamento. A peça está irregular, foi selecionada de modo incorreto. O equipamento, o instrumento está calibrado ou tem um erro muito grande. E por fim, o ambiente. O ambiente é um ponto que tem que ser o mais realístico possível. E principalmente, se você tem lá uma característica de analisar diversas temperaturas, então, por exemplo, eu tenho lá 3 operadores, tenho lá 10 peças e vou executar as medições. E tem um instrumento. Só que eu tenho 3 turnos, né? Então, o primeiro turno, trabalhando uma temperatura X, temperatura baixa. Depois do almoço vem o segundo turno, a temperatura está alta. E lá no final do terceiro turno tem uma temperatura mediana. Pode dar diferença? Pode, dependendo da tolerância que eu estou avaliando. Esse é o ponto. E aí, essa característica, quando eu falo de ambiente, eu tenho que começar a entender uma lógica muito significativa. Porque vai ser a realidade do sistema de medição perante a produtividade. Você não vai tirar a peça e toda vez no ambiente controlado. Você não vai. Você vai medir aqui em loco e, de repente, essa questão do in loco pode prejudicar o processo. Ah, mas já são 3 turnos. Aí é a decisão é de vocês. Porque isso vai acontecer no dia a dia. Tá? Então, esse é um ponto que, particularmente, eu quero avaliar o desempenho do sistema de medição. Se ele consegue perceber essa dinâmica. Ok? Outro ponto que a gente leva em consideração aqui, peça. Eu vou por parte da mais. Não existe uma melhor que a outra ou pior que a outra, mas assim, eu vou numa linha de raciocínio para que vocês entendam a lógica. Então, o procedimento e estrutura, o ambiente mais próximo da realidade do dia a dia, peça. Poxa, a peça. Aí vocês têm que pensar no seguinte situação: se eu tiver uma variabilidade muito grande dentro de um conceito de tolerância, eu posso ter um resultado altamente insatisfatório. Vocês têm que pensar como que eu vou selecionar as 10 peças, por exemplo. As 10 peças. Olhando o RR por variável. Porque se eu for para o atributo, aí já muda o conceito, tá? Ou seja, então se eu tenho lá 10 peças, eu vou selecioná-las e colocá-las elas para teste. Eu tenho que achar o valor de referência delas. E se a amplitude estiver muito grande, pode ter um problema à vista aí. É esse o ponto que eu tenho que começar a entender. Não é, por exemplo, eu sou o responsável pelo sistema de medição. Qual que, qual que é o curso que você já fez? Ah, não fiz nenhum. Poxa. Aí já demonstra a própria importância que a empresa dá para um profissional que vai tendenciar a reduzir custo. É isso que eu quero dizer para vocês. Ou seja, para quem for trabalhar no sistema de medição, tem que ter um preparo antes. Um preparo de metrologia, de incerteza, do MSA, propriamente dito.
E muitas das vezes eu já fiz curso de MSA lá atrás, lá no começo, quando todo esse processo de QS 9000, que hoje é IATF, se desenvolveu. Ou seja, a indústria que eu trabalhava, ela foi uma das primeiras a ser QS 9000. Uma das primeiras. E o que que acontece? Desde lá, desde lá, tem que ter uma importância para quem vai ser o, digamos assim, quem vai gerenciar o sistema de medição. Ele tem que conhecer. E eu já vi pessoas que não tinham nenhum um conhecimento necessário. Então, é esse o ponto-chave que a gente leva em consideração para que a gente possa trabalhar. E aí, na seleção das peças, eu preciso apontar se é um eixo, se é um furo, saber como que está a questão dos resultados de cada peça. Eu tenho que saber detalhes. E para isso existe uma preparação que está definida na onde? Aqui no procedimento. E muita gente esquece desse ponto, tá? É isso que eu quero dizer. Segundo, o quarto ponto aqui, ó, equipamento ou instrumento, como vocês acharem melhor. Eu estou fazendo uma análise de torque, estou fazendo análise de comprimento ou carinhosamente chamado de dimensional. Estou avaliando qualquer outra grandeza. Primeiramente, eu tenho que ter um instrumento adequado para poder fazer análise. E quando eu estou fazendo uma análise, nós temos que tem que ter em mente, tem que ter em mente, principalmente, esse instrumento já está adequado? Esse instrumento ele é confiável para poder reproduzir um resultado que não vai gerar nenhum problema? Porque esse é um ponto que vai ser crítico, porque ele vai verificar, por exemplo, se ele medir errado, se eu pegar um paquímetro, dependendo da posição dele ou de onde ele mede, vai dar problema. Se ele der na hora de fazer a medição, ele der colocar muita força, vai dar problema. Então, são essas questões que a gente está avaliando. E, principalmente, nós estamos avaliando o operador, que é o próximo ponto. Mas vamos entender, o instrumento, ele está calibrado? Tá. Ele está adequado ao uso? Estar calibrado não significa estar adequado ao uso. Esse é um detalhe que eu costumo dizer, porque o instrumento, quando chega na indústria, para o sistema da qualidade avaliar, eu tenho que verificar se o critério de aceitação para esse instrumento está adequado. Pois é. E aí o que que acontece? Eu tenho que verificar se o erro dele é muito alto, sem certeza ele é muito alta, porque intrinsecamente eu posso dizer o seguinte: se o erro é muito grande, ou se, por exemplo, eu vou tirar os valores de referência da peça, tirei os valores de referência com um instrumento mais preciso, e na hora de fazer o uso do instrumento que vai avaliar o sistema de medição, ele tem um erro em 2 centésimos. Vamos colocar a parte dimensional. Eu tenho um erro de 2 centésimos. Sempre vai dar um erro muito grande. E aí o comportamento do resultado para análise pode ser prejudicial nesse ponto. Principalmente quando vamos olhar a nova. Coisa que eu já preciso entender dessa lógica. Coisa que eu preciso ter uma instrução lá atrás. Nada impede, você vai ter essa opção, vai ter esse desenvolvimento ao longo do tempo. Mas quem está iniciando esse processo, às vezes não sabe. Às vezes eu estou com um equipamento inadequado para o meu sistema de medição. Muitas das vezes eu tenho um erro de 2 centésimos e eu estou analisando uma tolerância de 5 centésimos.
já está inadequado. Puxa, como assim? Calma, calma. Não se desespere quanto a isso. Mas eu tenho uma limitação do instrumento para poder fazer a avaliação do sistema de medição, porque o instrumento está inadequado. Ponto. Seguindo por essa condição, eu já tirei o valor de referência, já sei quanto que é o valor de referência, eu vou colocar os 3 operadores para poder fazer análise, tiraram a coleta de dados, são independentes, fiz a preparação, a execução e a coleta, agora eu vou colocar no sistema. Só de bater o olho já dá para saber se tem muita diferença. E eu já sei que possivelmente o sistema de medição vai dar reprovado. Por quê? Porque no sistema de medição ele olha o erro sistemático e o erro aleatório, que é o que a gente chama de repetibilidade, repro de reprodutibilidade. Ou seja, eu verifico a repetibilidade de cada operador e a reprodutibilidade entre eles. Basicamente é isso que acontece. Ou seja, então o instrumento ele tem um caráter significativo porque cada um vai ter uma particularidade. E eu estou olhando o sistema de medição como um todo. Tem a tolerância, tem o instrumento e automaticamente os resultados de cada um dos operadores. E operadores. Agora vem a parte. Eu vou até coçar a cabeça aqui. Eu digo a parte mais delicada, ou a parte mais frágil dessa sistemática. Por quê? Primeiro, se você tem um turnover alto dentro da sua organização, a cada operação que esse novo operador desempenhar, ele tem que ser avaliado. Será que os auditores da IATF percebem isso ou não? Eu deixo um ponto de interrogação, por favor. E vocês que trabalham dentro da indústria? Tem gente nova operando sem ter feito a análise do sistema de medição? Como que você comprova a competência desse novo operador comparado com os que já estão lá há um tempo desempenhando o papel? Como? Como que se avalia? E principalmente, entra em conotação principalmente a questão relacionada com a habilidade desse profissional mediante as operações que ele está executando. Eu tenho que ter, particularmente, um monitoramento do desempenho desse profissional. Certamente sua empresa tem, porque o RH também é competente nisso. Ok? Ufa! Olha, só aqui praticamente já foi tudo. Já foi tudo que a gente tinha para falar. Mas não, tem mais coisa. Eu só quero complementar para ilustrar todo esse processo, porque o conceito fundamental está aqui. São 5 pontos importantes dentro da metrologia para obter o que a metrologia tem como definição, que é a ciência da medição. E quando eu estou falando medição, eu estou olhando o quê? Resultado. Quer ver uma medição? Que horas são no seu relógio agora? Dá uma paradinha. Você pode olhar até no celular, pode olhar no notebook, no computador, ou até mesmo no seu relógio de pulso. Ou seja, você já fez uma medição. Essa medição deve ter possivelmente um erro comparado ao horário de Brasília. É isso, medição é isso. E quando eu estou olhando, por exemplo, dentro de uma indústria que trabalha para
no segmento automotivo, eu não estou falando de uma peça, duas peças. Porque não vai ter sentido eu avaliar o sistema de medição por duas peças. Só que eu trabalho com 100, 500, 1000 ou mais peças por dia, por semana ou por mês. Para que eu não tenha tanto prejuízo, tolerâncias ou produtos fora da especificação, eu tenho que analisar o meu sistema de medição. Entenderam a lógica? Então, quando eu estou medindo só uma, duas, 5 peças, eu não tenho nem o porquê, não vou nem perder tempo com o sistema de medição. Só estou produzindo isso. Agora, eu estou produzindo 100, 500, 1000 peças por dia, por semana ou por mês, meu sistema de medição tem que ser avaliado, ok? É aí que entra a parte conceitual relacionada com o sistema de medição. E como nós falamos agora há pouco, o planejamento. E essa é a base fundamental de tudo. Essa é a base fundamental. Então, tudo que nós já falamos lá relacionado com esse desenvolvimento vai muito de acordo com o quê? Com os requisitos críticos da peça. Olha só, já vamos complementar algumas coisas. Poxa vida, João. Depois, quais são os tipos de estudo? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês entenderem a lógica. Repetibilidade, a nova, linearidade, estabilidade e análise de atributos, né? Que aí tem o método capa, tem como que eu vou separar as peças. Nessa parte de atributos aqui, particularmente, tem algumas características que são bem significativas, né? Porque eu vou avaliar resistência, durabilidade, entre outras questões atributivas. Atributiva significa o seguinte: eu não consigo quantificar, mas eu consigo identificar uma falha na peça. Por exemplo, trinca, rebarba. Se eu estou falando de pintura, pintura superficial, eu tenho o efeito casca de laranja, batida, risco, opacidade, etc, etc, etc. Até mesmo bolha, descascamento, quando eu faço o teste de arrancamento da tinta, tem N situações. Eu não consigo quantificar. Ó, é 10, é 15, não sei. E, por exemplo, trinca, eu não consigo quantificar. Isso é o que a gente chama de um sistema atributivo. Eu não consigo quantificar a dimensão do efeito, porém, se ele ocorrer, é uma não conformidade. Ok? Então tem essa questão também. Para esse tipo de estudo aqui, nós temos a seguinte situação: é o passa, não passa. Aprovado, não aprovado. Ok? Na sequência aqui, como que eu seleciono os instrumentos adequados? Como nós já falamos lá, o que eu estou medindo? Qual a característica? Se eu conheço as incertezas, as tolerâncias que eu vou executar a medição, é isso que eu preciso. E não pura e simplesmente, não, vamos pegar. Não. E quando eu estiver utilizando os instrumentos ou equipamentos que eu tenho para poder verificar, eles estão adequados ao uso. E ponto. Coisa que nós já falamos lá atrás. Dando sequência, a ISO 10012 ou OMS, a quarta edição, reforçam sempre o quê? Olha só aqui, turma. A competência e treinamento dos operadores. Poxa, entrou um operador ontem. Tem que treinar. Ele não pode ir para a máquina. Ah, mas ele está indo. Ah, é o risco que a empresa coloca. Então, dá para rastrear tudo isso? Dá. E fácil, 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 fácil.
Bom, eu vou pegar a operação 30. Beleza, tem o MSA lá, tá previsto lá no FEMEA, tá previsto no FEMEA, tem MSA, tá beleza. Me dá uma. Olha só, vou fazer uma auditoria na prática agora. Operação 30 de dimensão de um diâmetro externo. E aí utiliza lá, por exemplo, o micrômetro, aí nesse micrômetro tá ok, beleza. Agora, quais são os operadores? Fulano, Ciclano e Beltrano. Vamos, beleza. Me dá a competência deles aí. Já puxa a competência deles. Eles foram treinados. Quando cada um entrou? Depois. Depois. Quais são os treinamentos que eles têm? E olha só como que você monitora essa competência deles. Particularmente é isso. Tá tudo em ordem na sua empresa, na sua organização? Show. Não tá? Então, corre atrás. Então, esse é um dos pontos que o pessoal leva em consideração para poder fazer essa análise de uma maneira bem competente, tá? Amostragem estatística, ou seja, aqui a gente já colocou lá atrás, agora a gente já está naquele slide que tinha as 5 etapas, né? Procedimento, operador, peça, instrumento e ambiente, né, que nós colocamos. Nós automaticamente nós já falamos sobre todos os processos que eu preciso de planejamento e resultado. E aqui eu estou colocando, porque aqui você já vai entendendo essa lógica e fazendo esse chaveamento. Esse chaveamento do que foi falado com o que está demonstrado aqui. Então, primeiramente aqui, ó, normalmente é estabelecido para utilizar no mínimo, mas existem casos que eu utilizo só 2 operadores, tá? E aí muda um pouquinho de figura essa questão, beleza? Então, aqui a amostragem, ela tem uma característica de avaliar estatisticamente a condição significativa para poder avaliar se está reprovado ou não, ok? No ambiente de medição, opa, peraí, chão de fábrica. Eu quero analisar o desempenho do sistema de medição. Ou seja, olha o que eu falei, isso pode ser comprometedor. Se um auditor da IATF falar assim, eu quero uma análise do sistema de medição na prática. Eu quero acompanhar. Não, acompanhar totalmente não. Eu quero que vocês me mostrem como que vocês executam. E a coleta de dados tem que ser na prática, na unha. Aí a coisa muda de figura. Vamos pegar 10 peças, que nem nós falamos agora. Vamos pegar 10 peças lá da produção, vocês vão preparar, como lá, como a produção ela tá toda, sempre foi aprovada, tá beleza. Então vamos pegar um processo X, selecione 10 peças, preparem essas peças e executem com 2 operadores. Pessoal, coisa muda de figura aí. Ou seja, é o processo real que eu estou analisando. E principalmente, eu vou analisar de maneira significativa. Não que os avaliadores precisam fazer isso, mas vocês já sabem, né? Planejamento da frequência, ou seja, cronograma, turma. O básico. Faz o básico. Ó, eu tenho 10 análises do sistema de medição. Escalona durante o ano, acabou. Escalona. Poxa, eu sou novo no MSA. Opa, entrou agora. Beleza. Primeira coisa, já vou verificar como que tá. Ah, tem um lugar que está dando muito problema. É por onde eu vou começar. Onde está estabilizado, onde não tem muita falha, deixa rolar, porque lá não vai dar problema. Ah, começou a ter falha lá naquele processo que precisa de MSA. Opa, peraí, vamos lá fazer um MSA ali. Vamos verificar se o operador da manhã mede igual da tarde, que mede o outro turno também, da noite. Não sei. É essa análise que tem que estar bem estruturada
desde o procedimento. Está? Ok, show. Segue o fluxo, faz o teste. Tá? Então, esse é um ponto que eu levo em consideração justamente para poder compor o resultado de uma forma bem estruturada e robusta. Tá? O outro ponto, que é o que nós já falamos lá atrás, né? O diagrama de causa e efeito. O ponto de medição que a gente está vendo aqui, ó, medição, ele saiu daqui e foi para o efeito. Se a gente for analisar o restante, ó, o material, na verdade, é a peça. O método é o procedimento. A mão de obra é o pessoal. A máquina é um instrumento. E o meio ambiente é quem? O ambiente, o próprio ambiente que eu estou analisando. Ou seja, então a medição, ela saiu daqui, ó, ela saiu daqui e foi para o efeito. Simplesmente isso. Ou seja, eu estou trabalhando o Ishikawa de uma maneira prática que a gente já vê isso dentro do MSA, colocando vários tipos de exemplos. Mas, peraí, lá tem muita gente que tem dificuldade até de leitura e interpretação de texto. Como que isso é representado? Como foi criado e representado dentro do MSA? É isso. Eles pegaram o Ishikawa é uma estruturação altamente significativa e foi trabalhado o seguinte, agora, como nós vamos avaliar o sistema de medição, então vamos tirar a medição daqui e colocar como efeito. E os outros pontos a gente vai analisar. Logicamente, se eu estiver avaliando, por exemplo, atributos, né? Então eu tenho uma característica pouco, um pouco específica, vamos falar assim. Porque eu tenho que começar a contemplar algumas situações. Por exemplo, eu estou analisando cor, estou analisando ruído, ou seja, se eu tiver uma pessoa daltônica, eu já estou com problema. Se a pessoa enxerga bem ou não. Se enxerga bem, você precisa de óculos? Faça um teste. Olha, isso daí pode parecer brincadeira, mas não é. Tá, beleza. Eu queria verificar olha, um auditor da IATF. Ele fala o seguinte, tá, beleza, eu gostei. Eu queria ver uma análise comparativa, por exemplo. Quais são as análises atributivas que você tem dentro da sua organização? Ah, eu tenho ruído, eu tenho cor, eu tenho trinca, eu tenho rebarba, eu tenho isso, tenho aquilo. Beleza. Eu quero ver cor, né? E quero ver rebarba, por exemplo. Cor, eu já vou pedir o ASO dele para verificar se ele tem problema de visão, se ele precisa usar óculos. Tá, beleza, ele tem astigmatismo e não sei o que mais, não sei o que mais. Aí eu vou lá na célula que ele trabalha, ou no posto de trabalho, ele está sem óculos, pessoal. Não conformidade. Peraí, como assim, João? Como assim? O ASO dele pede uso de óculos. E eu estou dando uma volta lá. Estou dando uma volta lá. E aí o que que acontece? Ele precisa, o John, ele precisa usar óculos. E na operação lá das peças que ele está avaliando, ele está sem óculos. Está não conforme, turma. Vocês querem que eu diga mais alguma coisa ou não? Pô, João, como assim, pô? Vai para uma CNH, você precisa usar óculos e está sem óculos e um guarda para você. E aí, o que que acontece? Você não vai colocar um dinheirinho na carteira lá de habilitação, né? É multa. Poxa, poxa, por que ser tão rigoroso? Eu não audito nesse segmento.
mas eu entendo muito bem do sistema de medição. Se for colocado à vista, assim, ó, eu conheço auditores da IATF que passam um pano, mas já não é problema meu. Não é problema meu. Eu não- Só estou colocando o conceito aí para vocês, né? Mas vamos lá. Continuando, a gente vai para onde? Ó, medição de má qualidade, decisão de má qualidade e prejuízo para a empresa. É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Ou seja, prejuízo. Ó, tem empresa que, se trabalhar de acordo com as regras do sistema de medição, ela economiza muito, muito, mas muito mesmo. E eu falo assim para vocês que quanto que hoje está o custo da qualidade dentro do seu processo? Qual é o indicador de retrabalho, refugo? Aí já começa a apertar o calo. E você que é do sistema de medição, o que você está fazendo para contribuir para a redução? Esse é o ponto. Ah, ter papel, ter. Ah, vamos lá, vamos montar um papel, uma planilha. Ah, eu tenho lá o software tal, 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 tal. Eu coloco os resultados, pô, tá tudo aprovado. Beleza, faz uma prática. É isso que eu costumo dizer. Falar ou colocar no papel é fácil, nossa, é muito fácil. Eu tenho a planilha aqui, se eu colocar os valores lá dentro da planilha, vai estar sempre aprovado. Porque eu conheço. Vamos executar um na prática, quando eu olho lá o nível de refugo, no nível de retrabalho. Ah, sua empresa tem uma contratada para inspeção 100%? Parabéns. Olha só a contribuição aqui. Decisão de má qualidade. Ah, vamos colocar outra situação? Dentro da sua organização tem uma empresa de inspeção 100%. E as peças que você inspecionou 100% chegou com reprovação lá no cliente. Incompetência da empresa contratada para análise de 100% de falha. Nossa. Ou seja, mais uma decisão de má qualidade aqui. Acontece isso na sua organização? Com certeza, sim ou não? Aí é com vocês. Então, é isso. E olha só, esse custo da inspeção 100% está previsto no custo da não qualidade? Está previsto na lucratividade da sua empresa? Porque é muito fácil. Não, manda uma empresa 100% contratada, que não sei o que não vai entrar no custo, porque existem os caminhos, né? Não, não é custo direto, é custo indireto, aí não vai ter problema. Coloca isso daí dentro da folha, para vocês saberem o quanto isso é prejudicial ou um câncer para a empresa. Não estou contra empresas que fazem inspeção 100%. Não, nunca. Cada um vai ter a sua performance. E olha, tem lugar para todo mundo. Agora, o que eu estou falando é do sistema de medição da sua organização, pura e simplesmente, tá? Então, esse é um ponto que a gente está trabalhando. Aqui, um outro ponto que a gente costuma dizer, ó, tem a situação A, B e C. A próxima vai ser como?
porque eu tenho comportamentos de muita dispersão, pouca dispersão, mais deslocado. Aqui muita dispersão, quase centralizado. E o próximo? Não sei, porque o comportamento do meu processo ele está instável, ele não está adequado. E para que eu possa ter um comprometimento maior, eu tenho que colocar uma carta de CEP, por exemplo. Isso daí traria uma alta significância para o meu controle e monitoramento. Estabeleceria, por exemplo, um CP e CPK de uma maneira para restringir algumas etapas de variabilidade. Definiria lá, tá em processo? Tá, beleza, 1,33, CP e CPK 1,33. Sempre acima, nunca abaixo, tá? E outros meios, ou seja, cada processo vai ter uma especificidade. Então não dá para falar qual que é a regra para uma condição A, outra regra para a condição B, sempre vai existir isso daí. Eu não posso definir uma para todos os processos, mas eu tenho que avaliar o monitoramento conforme o tempo de cada produção, tá? Esse é um ponto-chave. Por quê? Nós trabalhamos sempre a centralização e a dispersão, porque eu tenho lá, por exemplo, a média, né? A média de um resultado que eu tenho para estabelecer e principalmente também a amplitude ou desvio padrão, né? Que vai avaliar o CP e CPK, uma característica. Lembrando que eu vou ter sempre esse comportamento quando eu tiver tudo sob controle. Procedimento, peça, instrumento, pessoa treinada e ambiente controlado ou ambiente dentro de características específicas. Se o ambiente for algo impactante, eu tenho que tomar algumas atitudes. Quais? Depende. Depende do tipo de peça, que tipo de controle, qual é a tolerância. E se eu tiver uma temperatura que varia vamos colocar assim, 14 graus até 35 graus, e depende, né, da época do ano, eu vou ter um problema sério. Tá? Então tem essa característica também, ok? E para resultados, nada mais justo aí, então, tudo isso que nós falamos até agora, nós só falamos só de planejamento. Caramba, olha só onde a gente vai parar. Ó. Já se passaram mais de uma hora e não acabou. E eu falei que era das 9 às 10, ó. E se depender de mim, a gente vai longe ainda, né? Continuando, resultados e interpretação. Primeiramente, que a gente tem que avaliar é o tipo de análise que a gente está fazendo, para poder ter um resultado confiável dentro do nosso processo. E aqui no RR, particularmente, a gente tem o seguinte, ó, menor ou igual a 10% de variabilidade, eu tenho 10%, é aceitável. 10 a 30% é questionável. Só que, na prática, não é aceito também, tá? Não é aceito. Está numa condição... E outra, né? Aqui a gente está falando do resultado, e se cair o seu resultado entre 10% e 30%, qual que é o seu plano de ação? Porque o aceitável é menos de 10% de variação entre operador A, B e C, por exemplo. Acima de 30%, ixi, pode jogar fora. Pode começar tudo de novo. Eu tenho que avaliar os 5 pontos. Procedimento, ambiente, pessoa, peça e instrumento. Ou seja, tem que começar tudo de novo. Olha, eu posso dizer o seguinte, tá perto de 9%, opa, peraí, já começa a preocupar, porque 9% é aceitável, mas é uma tendência que na próxima pode cair reprovado. Tomem cuidado. Qual que é o ideal aí?
não existe um ideal, mas 9%, 9 alguma coisa, vai estar aceitável, mas está ali, no bico do corvo. A opção é sua. Quem avisa o amigo é. E aqui a gente tem uma análise gráfica, né? Então, o comportamento que nós temos aqui, ó, a situação A, B, C, todo mundo quer esse daqui, ó. CP e CPK 1,33, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. CP e CPK, você quer uma coisa rápida, fácil e prática? Pega a tolerância do seu processo e divide por 3. Divide por 3. O gráfico tem que estar dentro da parte central. Ou seja, você tem lá 0,3. 0,3. Eu tenho lá 20 e uma tolerância, 20 é o nominal, que eu posso dizer que está aqui, ó, bem nesse ponto aqui, centralizado. E aí eu tenho 0,3 de tolerância. Divido por 3, vai dar 0,1. Entre o mais e menos aqui, ó, entre o mais e menos aqui vai dar 0,1. Ou seja, meu CP e CPK 1,33 ele está nessa posição. Aqui embaixo está 1, aqui está abaixo de 1, aqui está, ele está com uma capacidade, um CP, costuma dizer que é centralizado, ele está irregular, mas ele está com uma variabilidade pequena, está boa. Mas ele está reprovado porque está fora do limite de especificação. Esse LIE é limite inferior de especificação e LSE limite superior de especificação. Aqui tem uma variabilidade grande, mas está fora. Está fora, já está reprovado, tá? Eu não vou me preocupar com variabilidade grande, grande, pequena, média, não vou me preocupar. Se o CP ou CPK estiver reprovado, já era. Não preciso nem me preocupar. E aqui a mesma coisa aqui no F. Ok? Então, esse é um ponto-chave que a gente precisa ter como análise. A parte de linearidade avalia o instrumento de medição, que aí vai de acordo com o tipo de instrumento que a gente leva em consideração. Aqui tem um exemplo de resultados que nós temos, né? Dentro de um resultado do padrão, um resultado do instrumento que foi coletado a informação, o erro ou tendência, a incerteza atribuída a essa calibração, o fator de abrangência K, né? E o grau de liberdade efetiva aqui, que é tendenciando para o infinito. Ok? E na sequência, a estabilidade. A estabilidade, assim, na prática, seria a carta de controle. É o CEP. Tá? Assim, em outras palavras. Mas aí é um estudo de estabilidade que eu avalio conforme o tempo, que seriam aqueles 13 gráficos que a gente colocou lá, lá atrás, e o quarto gráfico é um ponto de interrogação. Tá? Então, essa é a característica que a gente tem. Na sequência, a parte de atributos, né? Ou seja, essa parte de atributos vai depender muito, primeiramente, de algumas análises, porque agora o instrumento é o operador. Quando eu falo atributivo, lembra da especificidade que a gente falou? Na verdade, o instrumento é o operador. Em outras palavras, porque atributivo, você vai falar assim, tem rebarba. Você vai pegar uma peça, você vai pegar uma pecinha e vai passar o dedo, por exemplo. Tem ou não tem rebarba? Você pega uma pecinha, tem trinco ou não tem? Tem batido ou não tem? Tá arriscado ou não tá? Ok? Então, quem que é o instrumento de análise? A pessoa. Seus olhos, seu ouvido. Às vezes pode ser até cheiro. Caramba, são essas questões que a gente leva em consideração. Mas o que é mais comum? O olho. Ou seja, o operador vai ser o instrumento de medição.
Puxa vida, por quê? Porque é atributivo, ok? Depois, na sequência, a documentação e a rastreabilidade para poder compor todo esse processo, seja na ISO 10012, no MSA quarta edição. Olha, pensem, pensem sempre na questão de atualizar sempre a documentação, procedimento, né, como um todo, e principalmente fazer a adequação correta de acordo com o que foi planejado, porque é o procedimento que define e a execução fica por nossa conta, ok? E os auditores que corram para achar a não conformidade, né? Porque você fazendo todo esse trabalho, particularmente a não conformidade é igual a zero, tá? Mas tomem cuidado. Tomem cuidado no seguinte sentido. Se existe muita não conformidade dentro do seu processo em função do sistema de medição, acenda o alerta. Acenda o alerta. Tá ok? De resto, eu posso desejar para vocês sucesso. Muito sucesso. E aqui, ó, estava previsto 1 hora, já ultrapassamos todo esse tempo aí, mas com a certeza de que parte do conhecimento foi repassado para vocês obterem muito sucesso, principalmente no que tange ao sistema de medição, ok? Fica aqui o meu abraço, fica aqui também o meu agradecimento a todos vocês que acompanharam e gratidão por mais essa etapa cumprida com sucesso. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E a próxima vai ser BPL, Boas Práticas de Laboratório. Até mais. Tchau, tchau.